Podemos conviver com pessoas difíceis e acreditar que nosso sofrimento maior é por causa disso. Mas será mesmo? Creio que nossa maior luta é com nosso próprio eu. Pode levar muitos anos para compreendermos e aceitar isso. É assim mesmo. Não é fácil dar uma olhada para nós mesmos e perceber nossos erros, nossas falhas de caráter, nossas complicações de temperamento. Dói olhar para dentro e encarar nossos erros de frente, caso não os justifiquemos. Mas faz parte da cura interior dar essa olhada e sentir a dor. Essa é uma dor boa porque ela pode nos conduzir a uma reflexão sobre o nosso eu e nos levar a decidir melhorar. Em geral, nos apegamos ao nosso eu de maneira que não queremos mudar. Cremos que as pessoas é que têm que mudar. Achamos que elas é que nos fazem sofrer, o que, na melhor das hipóteses, talvez seja uma meia-verdade. Precisamos ajudar nossos filhos a vencerem o egoísmo desde que são bebês. Ensiná-los a dar. Mas vamos conseguir isso na medida em que nós mesmos aprendemos, em meio a sofrimentos, aquilo que Jesus disse quando falou que melhor é dar do que receber. Pessoas chamadas de espertas podem ser bem cheias de ego, de egoísmo, de egocentrismo, de orgulho. Elas querem ficar sempre no primeiro lugar da fila, querem pegar a fatia maior de bolo no prato, correm para pegar a melhor vaga no estacionamento, disparam para conseguir a cadeira mais confortável no ambiente. O ego na frente sempre. Será que Jesus agiria assim? A imagem que queremos passar para os outros pode ser a de que sempre somos pessoas maravilhosas, sem defeito nenhum em nossa personalidade. É fácil colocar nas redes sociais imagens produzidas, histórias de alegria e frases que parece que temos ótimo autocontrole emocional e que estamos vivendo em plena felicidade o tempo todo. Mas será isso verdade? E quando na sua vida privativa você explode de raiva com as pessoas como se elas fossem objetos sem sentimento? E quando cai em prantos porque não se sente amado, amada como desejava? E quando vem aquele sentimento de insegurança e de medo, você coloca isso na sua rede social? A autora Ellen White, que admiro e sempre trago aqui texto dela, ela diz assim: a luta contra o próprio eu é a maior batalha que já foi travada. A renúncia de nós mesmos, sujeitando tudo à vontade de Deus, requer luta, mas a pessoa tem que se submeter a Deus antes de poder ser renovada em santidade. Santidade é maturidade espiritual e emocional. Eu lembro que a santidade para a Bíblia, que é o processo de nos fazer gradativamente parecidos com Deus no caráter. Vai saindo orgulho e entrando humildade. Sai egoísmo e entra altruísmo. Sai vaidade e entra simplicidade. Sai agressividade e entra mansidão. Ser santificado por Deus é ser amadurecido. Quando o eu está no controle, queremos dirigir nossa vida sozinhos, como se soubéssemos tudo o que precisamos para a nossa felicidade. Mas a palavra de Deus diz que o coração é enganoso e perverso, a nossa mente mais profunda, né? Isso está no livro de Jeremias, capítulo 17, e no versículo 9 na Bíblia. Em nossa arrogância, podemos crer e dizer aos outros que sabemos bem onde estamos indo e o que devemos fazer sem precisar da ajuda de ninguém, inclusive de Deus. Mas e quando quebramos a cara? Se nos humilhamos ao quebrar a cara, podemos ser ajudados porque a postura humilde facilita o nosso aprendizado de um comportamento melhor. Há momentos na vida em que perdemos o controle e algo acontece de repente nos colocando numa condição difícil e dolorosa. Podemos entender que o sonho termina. Não vai acontecer o que queríamos ou está acontecendo o que não queremos. Mas podemos olhar para o problema sob uma nova perspectiva. O sofrimento é uma oportunidade para adquirirmos o melhor conhecimento de nós mesmos, e isso é importante porque quanto melhor nos conhecemos, mais humildes podemos nos tornar, porque entendemos que não somos deuses, temos limitações,
não somos melhores que os outros como poderíamos acreditar. Precisamos de ajuda e ela está disponível. O sofrimento pode nos conduzir para o recebimento de ajuda e presença de Deus. Mas o orgulho pode impedir que recebamos essas bênçãos, porque ele pode nos conduzir para uma autossuficiência ou revolta e assim nos afastamos da ajuda necessária. Abrindo mão do orgulho, nosso velho e doente eu vai morrendo para dar lugar a um novo eu produzido pela humildade que vem de Deus para expulsar a arrogância do eu. Abrir mão da postura orgulhosa significa entregar suas armas a Deus, se render a Ele. Não há substituto para se humilhar diante de Deus. O coração humilde agrada a Deus. O clamor humilde convida a Deus a demonstrar o poder dele na nossa vida. No Salmo 51 e versículo 17 está escrito assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Consideramos ser humilde como uma atividade passiva, ou seja, alguém ou algo nos torna humildes. Somos humilhados pelo desemprego, por um relacionamento fracassado ou por um sonho despedaçado. Mas Jesus fala de uma humilhação que é ativa, não é algo que esperamos que ocorra naturalmente. Quando lemos o texto que diz humilha-te, não parece certo, não é mesmo? Tem um cheiro de masoquismo. Estamos acostumados a ser aconselhados a nos impor, mas a não nos humilhar. Interessante que Jesus, sendo Deus, se humilhou assumindo a forma de homem, vindo viver um tempo aqui nesse planetinha Terra. Ele não se apegou ao seu status divino. Então, como nos humilhar para vencer o orgulho que nos destrói e perturba nossos relacionamentos? Devemos voluntariamente confessar nosso pecado, tratar os outros melhor do que a nós mesmos e pedir ajuda. Quando a humildade começa a nos possuir, então não precisamos nos esforçar tanto ou esconder algum defeito de nossa personalidade. É até possível que algumas pessoas se sintam mais atraídas por nós se conhecerem algumas de nossas falhas e lutas. Portanto, ao admitirmos para uma outra pessoa alguma falha nossa, isso é ser humilde e ajuda no bom entrosamento, porque demonstramos que não somos perfeitos e não somos melhores que os outros. Quando vamos vencendo o orgulho, vamos parando de buscar o aplauso ou a atenção de pessoas que só produzem vazio. Em vez disso, passamos a procurar agradar a Deus e recebemos a recompensa dele em vez de das pessoas. Por isso, eu queria levar você a animar, Trabalhe contra o orgulho, peça a Deus que te dê vitória sobre o orgulho, peça a Deus que te dê o maior conhecimento de você mesmo, para você ir se libertando desse fardo que é uma atitude arrogante, prepotente, orgulhosa. Se você fizer uma pesquisa rápida, você vai perceber que o que mais existe no mundo são pessoas dizendo que você pode, que você consegue, que você pode ter o que você quiser, que você pode ser o que você quiser, fazer o que você quiser, ganhar quanto você quiser. Existe sim uma grande quantidade de pessoas dizendo e afirmando isso. Mas por que quando nós paramos para olhar de fato para a população, para a forma com que as pessoas vivem, nós percebemos que é muito pequeno, na verdade, o grupo de pessoas que de fato conseguem ser, ter, fazer, viver as suas vidas de forma extraordinária. Segundo Earl Nightingale, a nossa população é dividida em dois grupos: os que têm e os que não têm. E segundo Earl Nightingale, este grupo é dividido em 95% das pessoas que não têm e os 5% das pessoas que têm. Ou seja, 95% das pessoas que possuem vidas quase ao nível do desespero e apenas 5% das pessoas que conseguem ser, ter, fazer, viver as suas vidas segundo as suas regras. Liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade geográfica. A grande pergunta que me intriga e que intriga a todos é por quê? Será que existe uma resposta? E será que se alguém gritar para este 95% sobre a resposta, será que eles lhe darão ouvidos? Você já percebeu que ao longo da nossa história, todas as pessoas que tentaram salvar
a população, tentaram salvar as pessoas, foram mortos, apedrejados, esquartejados, queimados como churrasco ou crucificados, foram enforcados, decapitados. Por quê? Falta de informação e cegueira em seguir lideranças mal intencionadas. Nós estamos vivendo hoje uma epidemia de emburrecimento humano. Cada dia mais as pessoas estão se tornando cada vez menos capazes de tecer um pensamento lógico. As pessoas estão a cada dia mais hipnotizadas, acreditando cegamente e piamente em mentiras nas quais elas sequer têm coragem de questionar. Nosso sistema educacional tende cada vez mais a emburrecer as pessoas. Você sabia que existe um projeto global criado por um grupo de pessoas que dominam o nosso mundo para emburrecer cada vez mais as pessoas? Você realmente acredita que uma pessoa com 4 anos de idade, lá no prézinho, pré-B, pré-A, pré-1, pré-2, até a faculdade, são 11, são 10, são 15 anos de estudos? Você realmente acredita que se nós tivéssemos um sistema de educação sério, uma pessoa sairia da faculdade com o comportamento que ele sai, com o raciocínio que ele sai, com o conhecimento que ele sai? Basta você ver as pesquisas que estão sendo feitas na internet. As pessoas estão saindo da faculdade mais burras do que quando entraram, mais ignorantes, mais desinformadas e, pior ainda, completamente doutrinadas. Algumas delas, inclusive, com dificuldades de saberem se são seres humanos, animais ou plantas. Por que está acontecendo? Isso é planejado assim. Por que é planejado assim? Porque quanto mais burro o ser humano for, mais fácil de doutriná-lo, enganá-lo e de convencê-lo a fazer aquilo que eu gostaria que ele fizesse. Infelizmente, a grande maioria da nossa população não quer ver a verdade. E se a verdade é apresentada a ela, acontece como sempre aconteceu. O mensageiro é apedrejado, esquartejado, enforcado, arrastado em praça pública, ou o que mais acontece nos dias de hoje, cancelado online. O que fazer em relação a isso? Primeiro, você precisa dar-se de conta. Segundo, você tem que saber a qual grupo quer pertencer. Ao grupo dos 95% doutrinados que vivem suas vidas na expectativa e na esperança de que existe um Salvador, seja ele um líder religioso, seja ele um líder político, seja ele um líder de comunidade, seja ele quem for, que de alguma forma fará com que a sua vida mude? Ou você quer pertencer àquele grupo que passa a entender que o único responsável pela transformação de sua vida é você mesmo, e você passa, por sua livre e espontânea vontade, buscar a informação e o conhecimento verdadeiro que tem o poder para transformar a sua vida? Somente 5% das pessoas vivem vidas extraordinárias. Somente 5% das pessoas conquistam seus sonhos, têm liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo. 95% das pessoas vivem vidas desesperadas. Qual a diferença entre esses dois grupos? Bem simples. Está na autorresponsabilidade. 95% das pessoas não acreditam que a vida que elas têm é responsabilidade sua. Elas julgam, criticam e apontam dedos. A culpa é do governo, a culpa é dos professores, a culpa é do nosso papa, é do nosso bispo, é do nosso pastor, a culpa é dos nossos avós. Nunca é responsabilidade minha. 5% das pessoas sabem que se algo tiver que ser feito, é responsabilidade sua. 5% das pessoas sabem que ninguém se importa e que ninguém está vindo para o seu resgate. 5% das pessoas colocam a sua cara nos livros e estudam por tempo suficiente até que entendem o que está escrito ali. E se você me perguntar, ok, professor, qual é a solução? Eu vou te dizer qual é a solução. A solução é, em um mundo de pessoas amadoras, ignorantes e sem qualquer conhecimento, você tornar-se profissional. O melhor naquilo que faz. Dedicar seu tempo, sua atenção, seu dinheiro, seu esforço, sua energia, seu foco, sua vida em tornar-se bom, o melhor naquilo que você faz. Este é o caminho. Enquanto os outros dormem, estude. Enquanto assistam televisão, pratique o que você estudou. Enquanto eles insistem em culpar as pessoas, assuma a responsabilidade,
corrija os seus erros, faça de novo, faça quantas vezes for necessário, treine, 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 até que você seja o melhor naquilo que você faz. Nesse dia você terá resultados. No começo deste vídeo eu disse que existe hoje milhares e milhares e milhares de pessoas que dizem que você pode, que você consegue. E de fato, você pode, você consegue, se e somente se você assumir a responsabilidade e se der de conta. Infelizmente hoje, muitas das pessoas que teoricamente estão tentando ajudar estão contribuindo para o emburrecimento das pessoas. Não existe nenhuma forma de você ter o que você quer ter sem que você esteja envolvido fisicamente, colocando a sua energia em prática. Nós vivemos em um mundo de terceira dimensão, de matéria. Podemos ser seres físicos, podemos viver em um mundo quântico, mas aqui, nesta realidade onde nós escolhemos viver esta temporada, é a ação que determina os resultados. Ação e reação. Infelizmente, muitas pessoas estão sendo conduzidas a acreditar que existe uma forma de você ficar sentado as coisas acontecerem. Então o meu objetivo aqui hoje é chamar a atenção dos 5% ou daqueles que já perceberam isso e que estão tentando passar para 5%. O caminho não é fácil, o caminho não é rápido e o caminho é solitário. Você não vai poder contar com a ajuda de muitas pessoas, muitas vezes você não vai poder contar com a ajuda de ninguém a não ser com a sua própria. Não vai poder contar com sua esposa ou com seu marido, muito menos com seus filhos, principalmente filhos dessa nova geração. Não vai poder contar com seus pais, nem com seu melhor amigo. Provavelmente você vai contar apenas consigo mesmo, com seus mentores que podem ser online, podem estar em livros, podem estar em cursos, podem estar em áudios, em vídeos, podem estar em seminários ou em um grupo de mastermind, mas principalmente conte consigo mesmo. Assuma a autorresponsabilidade, defina até onde você quer ir, estipule o que você quer fazer, qual profissão quer seguir e se determine que você será o melhor, que você será profissional em um mundo de amadores. O dia em que você tomar essa decisão, você passará para os 5%. A nossa vida tem que estar direcionada para alguma coisa, para que a gente não se sinta perdido, desnorteado, sem norte, desorientado, sem oriente. Nós temos que ter um ideal. O que consiste isso? Ter um ideal. É a história do propósito que todo mundo fala hoje em dia. Imagine que você se coloque a sua consciência no último dia da sua vida. Que tipo de ser humano você quer ser aí? O que você quer ter construído em você? Como você quer ser? O resultado do seu trabalho de uma vida inteira é o quê? Você quer ter alguma virtude, algum valor? É importante que você faça essa escolha. Se nós não sabemos o que é o nosso ideal, como vamos trabalhar? Para onde? Em que direção? Estamos absolutamente à deriva. Muitas vezes nos sentimos assim, meio soltos na vida, meio à deriva, porque de fato muitas vezes estamos. Então colocar a nossa consciência nesse momento vai nos obrigar a definir um ideal de vida que certamente está no plano sutil de valores, de virtudes, de sabedoria. Porque diante da morte ninguém está pensando no seu saldo no banco ou na quantidade de carros que deixa na garagem. Diante da morte, necessariamente pensamos no campo do ser. O que eu fui, o que eu permiti que as pessoas fossem através de mim e o que o mundo se tornou graças a mim. Ou seja, eu fui fator de soma. Eu somei, nem que seja um pouquinho. Ou seja, eu passei pelo mundo fazendo diferença. E isso é fundamental. Então a gente coloca como objetivo, digamos, fraternidade e justiça. Esse é o meu objetivo. Todos os meus dias vão ser encaminhados nessa direção, sem nenhuma ansiedade. O ideal não é para que você fique ansioso, é simplesmente para que você dê consistência a cada dia. Em cada dia você faz a parte de justiça e fraternidade que te cabe fazer agora. A cada dia você vai caminhando nessa direção, procurando fazer dias completos e não ansiando por nada. O ideal é simplesmente para que você não se perca no meio do caminho. E isso é muito importante, porque tendo esse direcionamento, não somos tão manipuláveis. Tendo esse direcionamento, sabendo onde queremos chegar, podemos ter valores. O que leva nessa direção é bom, o que leva em outras direções é mau, é desonesto, é imperfeito. Podemos saber o que é
necessário das coisas que nos são oferecidas, podemos fazer boas escolhas, porque agora a gente tem um espírito de missão. Quando você tem um ideal, você tem um espírito de missão. Eu quero construir a mim mesmo como um ser humano mais pleno. Por que você sabe fazer escolhas? Porque você sabe o que você vai construir. Aquele que não quer construir nada sai consumindo as coisas mais bizarras do mundo, gastando energia inutilmente. Portanto, o ideal, um espírito de missão, te dá direcionamento, te permite caminhar com passos mais certos e fazer com que todos os seus dias estejam alinhados com uma mesma direção, ou seja, que a tua energia esteja sendo somada para um objetivo. Evitar a angústia de sentir-se à deriva, que é exatamente o que acontece quando não temos um ideal. E uma coisa extremamente importante também a acrescentar nisso é termos diariamente um momento de vida interior, onde a gente para e pensa: o meu ideal e o que eu fiz no dia de hoje esteve coerente ou não? Se não esteve coerente, por que foi que eu traí o meu ideal no dia de hoje? O que havia lá que era tão atraente que eu saí da minha trilha e corri atrás daquilo? Eu tenho que marcar bastante para eu ir desenvolvendo resistência a esse fator, para que em outro momento ele não me roube mais do meu caminho. Quando eu estou caminhando para o meu ideal, eu sou eu mesmo. Essa é a minha identidade. Quando eu estou caminhando em outra direção, eu estou fora de mim. E o ideal é que nada nos arrastasse para fora de nós mesmos. Então, uma reflexão diária sobre o que andamos fazendo com a nossa vida. Um momento diário de vida interior. Isso é muito importante. Momento de dialogar com a nossa alma e verificar o que andamos fazendo com os nossos dias, para que não os joguemos fora. A nossa não é uma vida tão longa assim para jogarmos dias fora. Cultivar a disciplina, isso é fundamental. Através da disciplina podemos começar a ter vitórias sobre as circunstâncias. A desorganização com certeza nos freia. A falta de método, o caos, vai fazer com que a gente fique freado no meio da nossa desordem, no meio de toda aquela bagunça que você produziu. Você não consegue avançar, não existe uma trilha para que você avance. Ou seja, a desorganização, o caos sempre vai brecando o nosso caminho, roubando oportunidades. Quando nos organizamos, temos uma disciplina necessária para nos organizarmos, vamos começando a avançar. E esse avançar é extremamente necessário. É muito ruim que a gente só veja fracassos quando olha para trás. Isso vai acabar gerando em nós uma perda da autoconfiança. Isso não pode acontecer. Temos que sentir que alguma coisa foi realizada para que nós nos estimulemos a continuar caminhando. Não podemos ir acumulando sempre fracassos. Isso vai acabar corroendo a fé que temos em nós mesmos. E isso é muito difícil de reconstruir. Portanto, pequenos avanços desenvolvem autoconfiança, segurança e um sadio orgulho das provas que eu estou conseguindo superar. Portanto, é extremamente necessária a disciplina para avançarmos e termos esse estímulo de saber que, ainda que pouco, ainda que devagar, mas eu estou avançando. Corpo e mente juntos. E isso é extremamente necessário. Onde estamos, estar com corpo e mente juntos. As experiências da vida são atraídas pela nossa necessidade de experiência. Portanto, o lugar em que estamos é o lugar ideal para que a gente possa crescer nesse momento. Mas você tem que estar aí inteiro, não viver fugindo da vida através de alienantes, através de fantasias. Estar de corpo inteiro em cada momento da vida e procurar aprender o que esse momento tem a te ensinar. Ou seja, capacidade de concentração no momento presente. Capacidade de concentração e percepção do que a vida te oferece em cada momento. Nós nos desconcentramos, deixamos entrar em um pensamento agressivo, um pensamento que recorda alguma coisa muito ruim lá de trás, um pensamento que recorda um sentimento ruim que temos por alguém, deixamos entrar esse pensamento. E esse pensamento vai impactar o nosso emocional, gerando estados emocionais negativos, que depois dão um trabalho para a gente reverter. Às vezes ficamos o dia inteiro num estado emocional de abatimento, de tristeza ou de cólera, porque não fomos capazes de nos concentrar e evitar que formas mentais indesejadas, totalmente fora de contexto, penetrassem na nossa mente. Cada vez mais, treinando concentração, nos tornamos senhores da nossa mente, porque senão é um caos. Ficamos perdidos no meio desse redemoinho sem controle nenhum. Não é possível realizar nada no meio de um tufão, é como se você estivesse no olho de um tufão. Há que controlar a mente para que ela se centralize naquilo que é necessário a cada momento.
Estar no presente com entusiasmo evita ansiedade. Corpo e mente juntos. Quando você está com corpo e mente juntos, você está inteiramente no presente. E estar no presente vai cortar o fio da ansiedade. Ansiedade é uma ligação doentia com um futuro que se espera alcançar ou que se espera fugir dele, seja lá o que for, e provoca uma ausência total. O homem é desligado do que ele está vivendo agora. Ele vive ausente deste momento, ligado a uma possibilidade, a um medo, a alguma coisa. Quando você procura se concentrar no dia atual, estar de corpo e mente juntos no dia atual, você não anseia por nada. Anseia simplesmente realizar o seu ideal nesse dia, como se esse dia fosse o único, como se fosse o último dia da sua vida, com o frescor do primeiro dia e com o toque definitivo do último. E assim combatemos estados de ansiedade, que são normalmente uma fuga do presente constante. Quando temos uma dor emocional, muitas vezes surge uma dor do nada. Sentimos uma certa angústia, uma certa tristeza. O que imediatamente fazemos? Vamos remexer o nosso plano mental para encontrar uma justificativa para isso. Se não encontramos nada no momento presente, vamos remexer um passado mais distante. Daqui a pouco encontramos uma justificativa. Foi por isso. Foi porque quando eu era criança, meu professor me disse tal coisa, aconteceu tal coisa. E você justifica uma forma emocional que, se você não justificasse, ela passaria. Às vezes captamos formas emocionais que são de outras pessoas. Isso é normal no plano emocional. Às vezes somos contaminados por formas emocionais que estão passando. E se você não dá uma justificativa para ela, ela vai embora do mesmo jeito que veio. Mas você atrela ela uma justificativa mental, aí ela fica. E é mais um dia preso a formas emocionais pesadas. Se você já fez isso e já atrelou uma explicação para sua tristeza, para sua angústia, seja lá o que for, procure fazer imediatamente o contrário. Para essa justificativa, lembre de 3, 4, 10 acontecimentos que foram o contrário disso. Essa pessoa me ofendeu aquele dia. Lembrar de 10 vezes onde as pessoas me disseram coisas animadoras, belas, fizeram coisas boas por mim, me mostraram o meu valor. Deve estar cheio disso na sua vida. Mude o foco, tire o foco mórbido. Nós temos uma tendência a olhar para o pior. Às vezes eu pergunto para você, você conhece fulano? Ih, aquele que sempre chega atrasado. Fulano teve 1000 qualidades que você já viu, mas você só lembra do defeito. Esse foco mórbido é péssimo. É aquilo que nos faz passar devagarzinho do lado de um acidente porque queremos ver. É terrível. Esse foco mórbido vai fazer com que a gente sempre arrume justificativas para todas as formas emocionais que passam por aí. Cada vez que você fizer isso, o ideal é nem fazer, deixá-las ir embora. Segurar e impedir que haja formas mentais que justifiquem. Mas se você já fez, procure formas mentais positivas, muitas, quantas você puder. Comece a colecionar formas mentais que sejam o contrário daquilo que você pensou. Tal pessoa me fez uma traição. Quantas pessoas foram leais comigo? Quantas pessoas tiveram atitudes de lealdade? Muitas ao longo da minha vida. Comece a lembrar disso, lembrar, alimentar essa lembrança. Lembrar que o nosso tempo é limitado para ser desperdiçado. Se nós vivêssemos, 1000 anos, a gente poderia dizer, um dia é pouco. É besteira passar um dia pensando nas dores do passado. Não faz diferença nenhuma. É besteira passar um dia com pensamentos circulares negativos. Não faz diferença nenhuma, é só um dia. Eu vivo 1000 anos. Mas não é 1000 anos que a gente vive. Nós vivemos o quê? 80 anos, 90? Um dia bastante. Não é pouca coisa. E ainda mais quando você dedica um dia a coisas negativas, a lembranças do passado, que são amargurantes, que são negativas, a formas mentais negativas, esse dia tem uma tendência a contaminar o próximo. Pode ser que essa forma te leve mais de um dia da tua vida. Às vezes leva uma semana, você preso àquilo que não foi capaz de combater e cortar. Então cuidado, valorizar os nossos dias. Eles são uma unidade muito significativa de uma vida que não é tão longa assim. Isso é um fato. Aqueles que já estão bem vividos, como é o meu caso, quando olham para trás, são capazes de depor sobre a rapidez com que a vida passa. É algo incrível, muito mais do que se pode imaginar quando estamos começando. Lembrar sempre daquilo e daqueles que se ama. Você pega essa base, eu amo essas pessoas, e com esse sentimento, gravando esse sentimento fixo no teu plano emocional, você tentar ir distribuindo esse sentimento por onde você passa, criando laços afetivos por onde você passa.
E os lugares por onde você passa e as pessoas que estão com você, criar muitos laços afetivos. Procurar amar a tal ponto que o nosso coração fique sempre cada vez mais preenchido. Porque isso é um dos grandes sentidos da vida. Criar laços afetivos. Que permitam que através dessas vias criadas o nosso coração se expanda, se dê, se entregue. E isso é fundamental. Isso gera para a nossa vida um ambiente perfeito para que a consciência se expanda, se eleve, para que a gente se realize. O ambiente mais adequado de todos, um ambiente de amorosidade. Você deve perder o seu coração todos os dias e depois partir em busca dele. Assim, você descobrirá que o seu coração é o coração de todas as coisas. Eu perco meu coração todos os dias e depois vou procurar por ele. Vou ver que eu carimbei meu coração em todos os lugares por onde passei, em todas as pessoas por quem eu passei, e saí carimbando o meu caminho com o meu coração. E lentamente eu vou percebendo que o meu coração não é só meu, é o coração de todas as coisas. E começamos a praticar o maior dos mistérios da vida, que é o mistério da recuperação da unidade na multiplicidade. O grande mistério do universo é reconquistar a unidade. E isso nos dá, evidentemente, um estado mental e emocional o melhor possível.